Muito bem, chegamos ao 11º episódio do SGCast, o podcast da SG Sistemas, e hoje nós vamos falar sobre como parar de procrastinar e ter mais produtividade. Tema muito interessante. E para isso, eu trouxe um convidado muito especial, especialista no assunto, que é o Marcelo Silva. Marcelo Silva, ele já atuou como gerente da DB1 Software, aqui de Maringá. Também trabalhou como assessor de negócios aqui na SG Sistemas. Ele é consultor empresarial, foi professor universitário por 10 anos e hoje atua como treinador comportamental e palestrante. Seja bem-vindo ao SGCast, Marcelo. Muito obrigado, Roger, SG Sistemas e todos os clientes e os amigos que estão nos assistindo. Legal, Marcelo. Hoje a gente vai falar bastante coisa aqui que se relaciona com inteligência emocional, né? Legal. E para introduzir esse assunto, introduzir esse podcast, eu gosto sempre de conceituar, né? Então, o que é inteligência emocional? A inteligência emocional, vou falar de uma maneira bem simples, tá? Ela é o fato de nós reconhecermos as nossas emoções e nós gerenciarmos essas emoções que é nossa. Agora, as emoções das outras pessoas, a gente só consegue reconhecer. Ou seja, gerenciamento é da outra pessoa. Ou seja, a emoção que é minha, o que é do outro, é do outro. E você precisa entender isso, né? Porque acho que o difícil é você conseguir internalizar de que muito do que você tenta fazer está relacionado ao outro. E isso não cabe a você. Um grande exemplo disso é quando você pega e vê outra pessoa, essa pessoa tem um comportamento que te irrita o máximo. Esse comportamento a gente fala até que é um espelho que a pessoa faz com você, porque o que irrita no outro está relacionado a gente enxerga no outro o que está relacionado a gente. Legal, reconhecer. Exatamente. É ou não é? Exatamente. Acho que a etimologia da palavra reconhecer é mais ou menos isso. Eu reconheço. Eu só conheço aquilo que está ligado a mim. Exatamente, só reconhece que está ligado a você. E muitas vezes já aconteceu comigo né? Até o meu irmão fazia umas atitudes que me deixavam meio irritado. E daí eu consegui entender, né, gerenciando as minhas emoções, que aquelas atitudes dele eram realmente um espelho a minhas atitudes, entendeu? E quando a gente consegue o quê? Reconhecer, que nem você disse, né? E gerenciar as nossas emoções, a vida fica mais leve, porque a gente pega e sabe que o que é dos outros é dos outros. Às vezes a pessoa tem um comportamento que é meio fora da curva, um comportamento que a gente não aceita muito bem, mas ela precisa gerenciar as emoções dela. Agora, as nossas emoções só cabe a nós gerenciarmos, entendermos e gerenciarmos ela, né? E aceitarmos também, né, o jeito que nós somos. Nós somos pessoas e um ser humano, né, feito por Deus, e nós temos qualidades, temos defeitos, né? E o ideal, o grande segredo, a grande sacada da vida é nós entendermos como ser humano, que a gente é passível de altos e baixos, né? Principalmente nas emoções. E cada pessoa que a gente convive no dia a dia, que a gente trabalha, até mesmo em casa, esposa, marido, filhos, cada pessoa possui uma personalidade diferente, Sim. Certo? Um mapa diferente. Sim. E como que você acha que funciona esse mapa? Como que a gente pode interpretar esse mapa aí e seguir uma vida leve dessa forma? Legal, cara, isso daí. Em casa, as pessoas, né, da nossa casa, a nossa família, né, primária, elas não conhecem muito bem, né? Vamos supor, minha filha, minha esposa, também a sua esposa, sua filha, te conhece, só de olhar, sabe como que você tá, porque faz uma leitura, né? E a grande sacada do mapa é o quê? Que cada um tem uma maneira de pensar, né? Eu penso de um jeito, você pensa de outro jeito. Esse pensamento nosso, esse mapa nosso tem a ver também muito com as nossas crenças. As nossas crenças, que nós acreditamos, né? Tem algumas crenças que também são crenças limitantes. Às vezes tem algum bloqueio emocional que nós possuímos, né? E isso pode ser que venha lá de trás, né? Ah, com certeza, cara. Lá da infância. Eu chamo isso de apps, né? São apps que são instalados na gente, que a gente, quando nasce livre de tudo, né? Nasce zerado. E daí, no caso, vem instalando apps. O maior instalador de apps da nossa vida são nossos pais, né?
E a nossa família lá, quando a gente é toquinho, pequenininho, vai instalando apps, vai colocando algumas crenças na gente, que a gente vai herdando da família ali e tal, e vai seguindo. Mas assim, o grande segredo é o seguinte, a gente respeitar o mapa do outro, né? Cada um tem uma maneira de pensar, eu tenho um mapa, você tem um outro mapa, e eu não preciso aceitar o seu mapa, mas eu preciso somente respeitar, né? E tem um amigo, né, que ele falava sempre um verso, né? Um bordão. Um bordão, né? Que eu não sei de quem falou isso, mas foi um francês. Que falava o seguinte, eu não concordo com a maneira de você pensar, mas eu defendo até a morte a sua maneira de se expressar, né? A sua opinião. Eu achava isso aí muito bom. O seu Fernandes até falava isso aí, um amigo que estou comigo. E eu gosto muito dessa frase que ele falava, mas quer dizer, você respeitar o mapa do outro. A partir do momento que você respeita a opinião do outro, e isso aí parece muito simples, mas ela é muito complexa, principalmente quando nós entramos em assuntos como religião, assuntos como futebol, pior ainda como política, né? E nós vimos absurdos de pessoas que têm, assim, vamos supor, são adversários políticos, ou cada um tem uma crença política ali e tal, as pessoas se param de conversar, tipo assim, são amigos há 20 anos, param de conversar por causa de um candidato, de outro candidato e tal. Na realidade é o seguinte, você não precisa aceitar, né? A pessoa não precisa te converter na ideia política dela. Mas você pode aceitar o mapa dela, ela aceita o seu mapa, e todo mundo pode viver muito bem, conviver muito bem, cada um tendo sua opinião, desde que ambos os lados se respeitem, né? E isso é um exemplo, assim, quando chega nessa maturidade, é um exemplo muito grande de inteligência emocional. Você tem a sua emoção, você gerencia isso, não é muito simples, mas é totalmente possível de você fazer. Hoje a gente vive num ambiente muito polarizado, né? Onde parece que os dois extremos estão sempre em choque. E eu costumo dizer para as pessoas aqui da empresa que opiniões diferentes não devem fazer inimigos. Você pode ter uma opinião diferente da minha, mas isso não dá motivo para que nós sejamos inimigos, né? Não justifica, pô. Eu não concordo com o Marcelo e por isso eu sou inimigo do Marcelo. Pô, não faz sentido, né? Então, respeitar as opiniões daqueles que a gente convive, eu acho que é um fator fundamental para se viver em harmonia no ambiente. Sim. Né? Sim. E quando a gente não vive em harmonia no ambiente, sem dúvida nenhuma, a nossa inteligência emocional é afetada. Eu acho que a harmonia, a paz, aquilo que faz com que a gente esteja com o coração tranquilo, né? Está ligado diretamente à nossa inteligência emocional. Sim, sim. Mas isso que você falou tem muito a ver também com o ego, né? Vamos supor, com o nosso ego, né? A gente, às vezes, tem um ego muito grande e esse ego nos limita a gente viver exatamente a vida e aprender a vida. Na realidade, assim, eu acredito que não importa o quão duro foi sua caminhada, o quão você já caminhou, mas sempre tem algo para aprender, né? Vamos supor, hoje eu cheguei aqui, você me deu uma dica, eu já falei assim, opa, já vou anotar essa dica aí e tal. Quer dizer, toda hora você tá aprendendo alguma coisa, entendeu? E não importa com quem, né? Não importa com quem. E até eu tenho uma experiência disso, eu era muito jovem, né? Hoje eu ainda sou um pouco jovem, mas era mais jovem. Foi a primeira vez a São Paulo, fui, né, com um amigo, a gente pegou um ônibus aqui em Maringá, fomos a São Paulo em 97, faz tempo pra caramba isso. Daí chegou lá, a gente ficou passeando lá em São Paulo e daí nós fomos até o Morumbi. E daí, assim, a minha maior lição, assim, que eu tive sobre isso, sobre o aprendizado, foi que a gente pediu para um senhor onde que era o Morumbi. Ele disse, eu sou o zelador do Morumbi, desce comigo aqui no ponto que a gente vai, eu levo vocês até lá. Nós descemos, né, no ponto ali perto do Morumbi, a hora que a gente estava indo, ele foi falando da política. O tiozinho pegou e baixou o cenário da política inteirinho de São Paulo, ali em 10 minutos de caminhada ali e tal, né? Eu falei, pô, o zelador do Morumbi sabe tudo isso, imagine um executivo de uma grande empresa ali e tal, né? E isso pra mim, assim, eu era muito novo na época ainda, mas ficou muito evidente, assim, o aprendizado você pode aprender com qualquer um, desde que o seu ego, ele não esteja com o copo cheio, né? Ou melhor, que o seu copo ainda tem espaço para ser preenchido. A partir do momento que as pessoas falam, eu sei tudo já, daí
acabou o E negócio. o aprendizado dele, acho que ele pode ser direto e indireto, né? Porque o aprendizado direto é aquele, por exemplo, que o zelador do Morumbi te passou, do cenário político, ele te ensinando as coisas. Agora, o indireto, eu vejo muito que acontece com a minha filha. Sem querer, ela me ensina muita coisa. Me ensina a ser paciente, me ensina a respeitar, me ensina a zelar. Então ela não tá querendo me ensinar nada, mas por consequência das ações, das atitudes, do relacionamento emocional que eu tenho com ela acaba me ensinando muita coisa. Na empresa, eu acho que também isso acontece muito, né? Aqui na empresa nós temos muitos jovens que trabalham conosco, sabe? E sem querer eles ensinam muito pra gente, sem querer, né? Nos ensinam a sermos gestores melhores, a lidar melhor com a diferença, a respeitar a diferença, em saber que muitas vezes, por mais que exista diferença, o resultado é entregue, né? Então, existe esse processo de ensinamento indireto, você não acha? Sim, não, eu concordo totalmente, né? E assim, isso que você disse da sua filha tem muito sentido, porque existem duas maneiras assim principais que nós aprendemos, principalmente que entra mais no nosso subconsciente. Nosso subconsciente consegue captar muito bem, que é o quê? Repetição, né? Ou como você ouve alguma coisa, a pessoa repete aquilo lá para você, você aprende muito bem. E outra coisa é intensidade, né? E agora você imagine só, por exemplo, às vezes a gente aprende aqui no começo de crenças, né? De bloqueios emocionais. Agora eu vou falar assim de bloqueio que pode limitar uma pessoa, que pode fazer com que essa pessoa procrastine quando ela é adulta e ela não percebe, né? Por exemplo, imagine só, essa criança, quando a pessoa era criança, ela derrubou um copo. Esse copo de água que ela derrubou no chão, né? Foi um acidente de criança meio descoordenada às vezes e tal. E a mãe foi lá e falou assim: nossa, filho, que coisa é essa aí e tal? Pega uma cinta e bate na criança. Pá, pá, pá. Daí deixa a criança de castigo. Falou assim: você vai ficar de castigo aí durante 1 hora olhando pra parede e tal, até você aprender a segurar o copo d'água. Você imagina a intensidade que tem isso pra criança. Ou seja, teve a fala da mãe, teve o impacto de derrubar um copo d'água com vidro, com tudo, teve a sentada ali que ela levou, entendeu? Quando a gente fala de programação neurolinguística, tudo isso são programações e códigos que interagem, que inserem na vida da criança. É o app que foi instalado ali. Exatamente, foi instalado um app nela. Daí você vê um adulto que ele não toma água em um copo de vidro. Daí você fala assim: mas por que você não toma? Não, eu não tomo água em copo de vidro, eu tomo água em caneca. Daí depois de meia dúzia de conversa, às vezes o adulto não se liga nisso, né? Ele nem lembra que quando criança derrubou um copo de vidro e tal. Nem lembra, tal. De repente você faz um exercício de programação neurolinguística com ele e tal. Ele fala assim: espera aí, tô lembrando um negócio que agora eu procrastino em tal coisa, porque quando eu era criança, eu tinha 6 anos, 7 anos, 8 anos, aconteceu um fato comigo assim, assado, e daí o que acontece? A pessoa ressignificou aquele fato, ela entendeu aquele fato com um significado diferente, ela consegue estar desbloqueada para seguir a vida dela e avançar, né? Eu costumo falar o seguinte, né? Que a nossa mesa, né? Ela tá cheia de coisas, você tira uma coisa que tá te impedindo, depois tem uma outra mais profunda, você tira, depois tem uma outra mais profunda, né? Como se fosse uma cebola. Essa cebola ela é feita de camadas, daí você vai tirando as camadas e você vai acessando, né? O engraçado é que quando você mais acessa, mais fundo você vai, melhor você fica para a vida, né? E algumas coisas que aqui no nosso tema procrastinação, algumas coisas faz a gente procrastinar. A gente não entende por quê. Quando a gente olha lá para trás, olha para dentro, geralmente, a gente consegue ver que é algo que às vezes não tem nada a ver, faz com que a gente procrastine e não chegue naquele objetivo que a gente quer, entendeu? Mas esse lance de intensidade, ele é muito forte mesmo. E essa intensidade, né, esse app pode ser lá na gente adulto mesmo. Que nem eu tô aqui no podcast com você e de repente você me dá uma bronca, entendeu? Daí eu falo, pô, entendi de um jeito diferente e depois eu não quero gravar mais podcast com ninguém. Pode ser que aconteça isso, entendeu? Tal. Agora, quanto mais autoridade tem quem fala com você e maior a consequência. Exatamente, dá essa intensidade, maior a consequência. Por isso que os pais
é complicado porque é autoridade dentro de casa máxima para criança. Máximo. E eu ainda costumo falar o seguinte: autoridade para criança e para a vida, né? Por exemplo, hoje, eu não tenho mais meus pais, mas os pais, não importa qual a idade do filho ou da filha, ele chega, falou, entendeu? E tal, é assim, com o avô também, essa autoridade, sim, ela é muito forte, ela tem um impacto muito grande. E você falou de procrastinação, sim. Deixa eu dar um testemunho meu aqui. Legal. Eu procrastinava bastante, né? Eu aprendi a deixar de procrastinar. Eu até me tornei um pouco impulsivo mesmo depois que eu aprendi a deixar de procrastinar, porque eu comecei a focar em tanto em fazer e deixar de procrastinar, que muitas vezes eu comecei a fazer sem pensar. Mas por quê? Porque lá na minha infância, e eu não tiro o mérito do meu pai nisso, porque foi ele que introduziu isso em mim de uma maneira muito... qual é a palavra certa a dizer? Muito genuína. Muito genuína. Ele falava assim pra mim quando criança, e eu lembro perfeitamente: filho, você precisa planejar. Você precisa planejar as suas ações, você precisa planejar a sua vida, você precisa planejar o seu dia, você precisa planejar o seu ano. Desse jeito. Todo dia 1º de janeiro, nós pegávamos um papel e fazíamos o planejamento do ano. O que eu quero conquistar nesse ano? Eu quero perder 5 quilos, quero ficar mais magro, quero ganhar dinheiro com tal coisa. Isso até antes de eu casar, nós fazíamos isso. E essas ações me levaram a colocar na minha cabeça que para tudo eu precisava planejar. E planejava demais, planejava muito. E quem planeja muito, 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 acaba não executando quase nada, porque fica tudo no campo do planejamento, sabe? E isso me atrapalhou um pouco. Mas hoje eu entendo muito bem o que ele queria me passar e eu consegui adaptar todo esse planejamento, né? Mas também a realização. Não adianta nada eu planejar e não executar, né? Tudo que fica só no campo das ideias é apenas um rascunho. Eu preciso colocar em prática aquilo que eu planejo. Então, a procrastinação, eu posso dizer para você que foi algo que eu sofri bastante, mas que hoje é um grande aprendizado para minha vida, né? Deixei de procrastinar muito. Ainda tem coisas que... aqueles resquícios, né? Mas melhorei muito, muito mesmo. Não, legal, cara. 2 coisas aí. A gente tá falando dos pais até agora, né? Eu sou pai também, você também é pai. Os pais, eles fazem sempre o melhor que eles conseguem naquele momento, de acordo com o mapa dos pais, né? De acordo com o meu mapa, eu faço o meu melhor para minha filha. O seu pai ali, ele tinha as melhores das intenções. É legal você falar isso, que você pegou e conseguiu ressignificar, entender realmente, né, o que ele queria com o planejamento, né? Imagina, ele não queria dizer, você tem que só planejar. Exatamente. Ele não queria dizer isso, né? Você tem que planejar para não fazer coisa errada, para não trocar os pés pelas mãos, para não, sei lá, fazer alguma coisa que não era para ser feito, né? Você precisa planejar para fazer as coisas bem feito, né? Mas tem que fazer, pô. Tem que fazer. E é legal você também reconhecer isso, né? Você reconhecer e entender de uma maneira diferente. E outra coisa, quando você falou assim, né, que melhorou bastante na procrastinação, a procrastinação todo mundo tem, né? A gente tem, né, um pouco de procrastinação, por quê? A gente tem medo, tem anseios, tem não emoções. É confortável, né? Não, você tem que sair da sua zona de conforto, muitas vezes, né? Sair da sua zona de conforto, você tem que planejar, executar, muitas vezes assim. E eu consegui vencer, assim, muito a procrastinação também, e eu comecei a perceber algo, cara, que é bem interessante. Assim, são 2 coisas, tá? Que acontece muito, né? Quando você para de procrastinar. Primeira coisa, você sai desordenado. Ou seja, você sai sem equilíbrio. Você fala, eu tenho que parar de procrastinar, e você vai pra cima. Daí quando você vai pra cima, você sai do 0 pra virar um canhão 100%. E muitas vezes você magoa a gente, fica no meio do caminho, cara. Às vezes você fala uma coisa que não poderia ser falado, você age com impulsividade e tal. Você atropelando tudo e todos. Só que assim, eu já aceitei, Marcelo, no meu mapa, eu já aceitei que é melhor você fazer isso do que procrastinar.
Entendeu? Por quê? Melhor você ir lá pro extremo e depois você vir arrumando, né, tal, e ficar no equilíbrio, Do que ficar na inércia. Do que ficar na inércia. Você fala assim, não vou correr o risco. Né? Aí você sempre fica lá procrastinando, nunca faz nada. Mas isso é normal. Isso é uma coisa. E outra coisa que eu quero até compartilhar é o seguinte, é um negócio que a gente chama de fortaleza. Toda vez que você tenta algo novo, ou tenta algum hábito novo, tenta uma mudança, no começo vai ser bem legal. Vou dar um exemplo disso. Você falou assim, eu vou emagrecer 5 quilos lá no começo do ano, lá faz planejamento. E daí, para emagrecer, você começou a falar assim, eu vou correr 5 km por dia. Primeiro dia foi legal, segundo dia foi legal, terceiro dia foi legal. Geralmente no 10º dia você vai encontrar uma fortaleza. O que é essa fortaleza? A sua mente falando o seguinte, cara, isso não é pra você não, cara. Para de correr. Ó, seu pé tá doendo, o joelho tá doendo, dor nas costas. Não, para de correr. Cara, você tá sentindo uma fome tremenda. Você tá comendo muito mais do que antes de você correr. Você não vai pra lugar nenhum e tal. Cara, essa eu falo que é uma fortaleza porque você olha pra cima, um ângulo assim de 300 metros e você fala assim, não, vou continuar no meu objetivo. A hora que se você continuar no seu objetivo, você é ali, quando você chega ali, cara, nessa barreira, ou você volta, fazer tudo que você fazia antes lá tal, ou você avança. Quando você avança, o seu corpo ele já vai estar preparado no outro dia já. Vai estar preparado, vai sentir menos fome, você vai conseguir treinar melhor, tudo isso. E essa fortaleza, cara, a gente encontra em tudo. Você falou assim, eu vou mudar, vou sair da zona de conforto, eu vou avançar, você pega e para nessa fortaleza. E muita gente bate lá e volta. Bate e volta, né? Quando se fala de peso, eu bato muito nessa fortaleza e volto, entendeu? Muito. E eu tô num processo aí de emagrecimento, cara, de treino também. Eu passei por essa fortaleza há 15 dias atrás, mais ou menos. Mas depois que você passa por ela, daí você começa a realmente ver a vida. Fala, nossa, tem uma luz no fim do túnel, né? Tal, e daí você pega e começa, né? Mas o grande segredo é ação, né? Para não procrastinar, é ação e avançar, né? Tem um vídeo do Will Smith que eu acho fantástico, que ele fala que depois do medo está as maiores conquistas. Ele deu o exemplo do paraquedas. Já viu esse vídeo? Não. Ele fala assim, todo mundo tá lá no bar bebendo e fala, amanhã vamos pular de paraquedas? Vamos pular de paraquedas? Vamos, isso aí, eu vou. Daí no outro dia, ele acorda, fala, puta que pariu, velho, que merda que eu falei que eu vou pular de paraquedas. Mas eu vou, e vai. Daí ele chega naquele aviãozinho e sobe com os amigos. Daí ele já vê aquelas nuvenzinhas subindo assim. Ele fala, meu Deus do céu, que cagada que eu fiz. Não vou pular. E de repente chega a 10 mil pés lá. O cara abre aquela porta e começa a ventar. Ele vira uma aranha assim, gruda na porta. Não vou. E o cara, não, vai. Ele tira a mão, ele pula. E quando ele pula, ele vê que é a melhor sensação do mundo. E quando ele chega no chão, ele fala, cara, eu quero pular de novo. Né? Então, por trás do medo, sempre tá as maiores realizações. Então, depois que você passa por essa fortaleza, sim, você fala, cara, valeu a pena. Tá valendo a pena o esforço. A gente para no meio do caminho, porque muitas vezes a gente não vê resultado. E quando a gente começa a ver o resultado, aquilo é o maior incentivo pra gente continuar perseverando. E depois da fortaleza que a gente passa, né, eu tô vendo isso muito claro na minha frente, depois que a gente passa pela fortaleza, o resultado começa a ficar evidente. Sim. E a partir do momento que o resultado fica evidente, a gente tem um incentivo muito grande para continuar, né? Ao passo que se a gente bate na fortaleza e volta, a gente desiste, a gente começa a não ver resultado, né? Isso é muito legal. Uma coisa que você falou aqui, e eu queria que você se aprofundasse um pouquinho mais, é sobre a questão da repetição e densidade. São duas coisas que fazem com que a gente aprimore o nosso processo de aprendizagem. Sim. Né? De repente, ultrapassa a fortaleza, vou repetir até que eu consigo passar da fortaleza e continuar repetindo, me aperfeiçoando. Ou então vou ser intenso em alguma coisa. Como que funciona essa questão da repetição e intensidade? Eu vou dar essa resposta e puxando para a empresa, tá? Puxando aí para os nossos, né? O business. Ambiente, exatamente, o ambiente que nós convivemos aí na empresa. Tá? Perfeito. Vou pegar
Posso pegar o exemplo de um supermercadista, por Claro, exemplo? perfeito. Por exemplo, É o nosso público que tá assistindo ali. O supermercadista, ele tem lá a gôndola lá de frutas, né, e verduras, e ele tem que repor, ele tem um repositor de tomate. Tá. Daí todo dia ele passa lá de manhã, a parte lá, a banca de tomate lá tá vazia. Tá quase vazia. Ele fica bravo. Daí vai lá, ô repositor, você não viu que tá faltando tomate? Ah, não vi não. Vai lá, e o repositor vai lá e repõe o tomate. Beleza. No outro dia de manhã ele passa pela banca de tomate, ele olha a banca de tomate, a banca de tomate tá vazia. Eu, na função de gestor, ficaria bravo, né? Daí você vai lá de novo e fala pra pessoa, tem que repor tomate, tá tudo certinho e tal, beleza. Terceiro dia ele passa de novo, a banca de tomate tá vazia, entendeu? Ele vai lá, de novo, fica bravo, vai lá e dá uma bronca pro repositor lá de tomate lá e tal. No quarto dia, a hora que ele vai passar, a banca de tomate, ela tá cheia, entendeu? Por quê? Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, geralmente no terceiro dia, pode ser que seja mais também, mas o repositor falou o seguinte, nossa, eu vou repor tomate, senão ele vai me encher o saco, entendeu? Isso é uma repetição, tá? E pode ser que ele reponha o tomate, mas deixou o pepino lá sem repor, lá tal, tudo mais. Mas é uma repetição, ou seja, repetiu para o colaborador, repetiu uma ação que ele queria que fosse feita. Usando esse seu exemplo aí, então a gente pode dizer que o gestor também é responsável por fazer com que os colaboradores deixem de procrastinar. Sim, ele é totalmente responsável. Porque assim, Roger, pegando a cultura empresarial, os seus colaboradores, ele é um espelho direto seu, entendeu? O seu time, ele é um espelho direto do gestor, do diretor, todo mundo tem esse espelho nele, entendeu? Só fazendo um parênteses, você que está assistindo aí, isso que o Marcelo acabou de dizer é motivo de você ficar assustado ou de você ficar orgulhoso? Sabendo que os colaboradores da sua empresa são um espelho de você? E isso te deixa assustado ou te deixa orgulhoso? Pensa aí. É isso aí, cara. E isso é algo real, um espelho, entendeu? Se você é uma pessoa que é vendedor, vamos supor, sua empresa, você é da área de venda, sua empresa, você não, eu sou vendedor, tal, e vai pra cima, cara, sua empresa não tá vendendo. Até a pessoa lá que cuida lá, né, do café, tal, alguma coisa, ela desenvolve essa área de vendas. Se a pessoa ali que tá na frente, o gestor, o diretor, né, é uma pessoa assim mais um paizão ali e tal, né, o time dele todo vai ser esse paizão ali e tal, entendeu? E isso é tão engraçado, cara, que a cultura, ela impregna tão forte, mas tão forte, entendeu? Se entra alguém que não colabora ou compartilha com essa cultura, essa pessoa ela é expurgada naturalmente, ela, né, a galera não fica com ela ali e tal, ela não consegue fazer parte dessa cultura, né? Agora, a repetição, né, justamente assim, eu dei o exemplo da banca de tomate lá 3 vezes, não precisa, às vezes, de tantas vezes assim, você repetir, mas, né, um exemplo de repetição. Agora, uma outra coisa é a intensidade, que as pessoas marcam também muito grande. Que é o exemplo do copo d'água, né? Exatamente. Que você deu pra criança, mas isso, aplicando-se à gestão, à nossa empresa, pode ser a forma como nós lidamos com os colaboradores, com membros do nosso time, a intensidade que a gente fala, o soco na mesa que a gente dá às vezes, né? O tom de voz, que daí essa intensidade pode fazer com que essa pessoa deixe de procrastinar ou até fique reprimida. Imagina só, você tá com o seu time, entendeu? Ali de trabalho, e de repente seu time tem lá 25 pessoas e você chama a atenção de uma pessoa no meio das 25 pessoas, chama a atenção da pessoa em público, entendeu? Isso faz com que a pessoa sente uma intensidade tão grande e ali você pode ser que a pessoa pega e entenda o significado real, né, que você quis dizer, ou pode ser que a pessoa pega e instala um app e fala assim, não, eu sou incompetente, tal, e tudo mais, ela se reprime cada vez mais e ali ela não avança mais como deveria, como fosse algo natural. Meio tem que saber com quem está falando também, né? Exatamente isso, cara, exatamente. Cada um tem o seu perfil ali, o seu mapa, então pessoas diferentes poderiam também interpretar de forma diferente a mesma coisa que você está dizendo. Exatamente. O problema é que geralmente o gestor, quando não tem inteligência emocional, ele trata todo mundo igual. Ele descarrega todo mundo igual, entendeu? Daí quando o gestor tem inteligência emocional, que ele reconhece as emoções dos outros, daí ele sabe a maneira de falar com cada pessoa. Por exemplo, tem gente que gosta de falar
no bico da botina. A pessoa chega lá, fala com ele no bico da botina e tal, ele entende que é a maneira que ele entende. Tem pessoas que gostam de falar assim, fulano, olha só, né, tal, entendeu? Daí cada um entende de um jeito. Isso aí fica muito evidente, muito claro, até em vendas, né? Eu já atendi cliente, já uma vez fui pro Rio Grande do Sul atender um cliente. Cheguei lá, tinha um gaúcho lá, o cara me tratou muito mal mesmo, entendeu? Tava com o pessoal do Rio Grande do Sul lá também, lá tal. E quando eu cheguei aqui em Maringá, de volta, o pedido chegou antes de mim. Achei que o cara ia me odiar e tal, porque ele foi mal educado comigo, eu também fui mal educado com ele, mas era a maneira que o cara entendia, entendeu? O mapa dele, ele achava que tinha que ser daquele jeito lá, entendeu? E daí é interessante a gente reconhecer também o jeito que a gente tem que falar com cada pessoa. Isso aí, na área de gestão, ele é imprescindível nós sabermos isso aí. Tem um vídeo que tá viralizando hoje nas redes sociais, que é sobre a eliminação do Brasil na Copa América, agora contra o Uruguai. Sim. Aparece o técnico do Brasil por fora do círculo, todos os jogadores abraçados, e o Dorival Júnior, que é o técnico, fora desse círculo, tentando entrar no círculo ali, abraçar e ver o que está acontecendo. E ao passo que o técnico do Uruguai estava dentro do círculo, conversando, gesticulando, indicando, ó, você vai bater o pênalti, é assim, assado e tal. E nesse vídeo fala qual tipo de gestor que você quer ser. Aquele que está do lado de fora ou aquele que está do lado de dentro. E isso eu parei para refletir bastante. Porque quanto mais nós estamos inseridos dentro do nosso círculo de trabalho, mais a gente consegue entender os perfis do nosso time. Ao passo que se a gente estiver fora do círculo, a dificuldade de entender o perfil de cada um é muito maior. É muito maior. Isso retrata bem aqueles filmes antigos que a gente assistia, e até hoje imagino que isso aconteça no meio militar, que é os espiões. Por que que em guerra um lado manda espião pro outro lado? Para entrar no círculo do inimigo e ver de perto qual o perfil do inimigo e se favorecer daquilo. E ali é a mesma coisa, e aqui é também a mesma coisa. Quanto mais a gente conhece o nosso time e tá dentro do círculo, mais a gente se favorece disso. Sim, cara, com certeza. Eu assisti a final da Copa América. As quartas, né? Que o Brasil caiu. Foi as quartas, né? Isso. Não, desculpa. Assisti as quartas, né, da Copa América e eu vi justamente isso aí. E é engraçado, né? Que a gente tá falando do líder, né? E o time, né? Quando ele ali não conseguiu, né, entrar no círculo ali, por exemplo, significa que o time não tá nada na mão dele, né? E deu pra ver que não tava na mão dele porque o resultado foi terrível, né? O resultado que tinha ali. Agora sim, o que falta muitas vezes é pro gestor passar pro time o quê? Clareza. O time tem que ter clareza para onde ele tá indo, o objetivo real que ele tem, né? Cada pessoa tem um objetivo. Quem me falou isso foi até você que me falou uns 15 dias atrás. Por exemplo, nós estamos aqui nesse podcast. Qual que é a minha função aqui no podcast? Qual que é a sua função? Qual que é a do Guilherme? Qual que é a da equipe? Entendeu? Cada pessoa tem uma função. A clareza dessa função vai fazer nós darmos o nosso melhor ou não, né? Ou extrair, vamos supor, como se fosse um suco de laranja, o melhor ali do nosso suco que nós temos para dar, né? Que é o nosso melhor. Outra coisa que falta muito é o que? É foco, né? Eu tenho um adesivo bem grande lá no meu escritório lá, chamado Foco, e todo mundo chama eu de homem do foco, focado e tal. Por quê? Você tem que ter um objetivo muito claro. Se você não tiver um objetivo muito claro, você não sabe onde você vai chegar. Ou seja, quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Tem lá no livro, né, ou no filme o Alice, o País das Maravilhas, né, o gato fala. Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve e tal. Quer dizer, né, a gente fica meio, né, João Bobo. E tem muita gente que fica na maré, cara. Entra ali navegando, vai onde a maré vai, que nem um João, né, bobo ali e tal, ele vai. Na realidade é o seguinte, quando você tem um objetivo, você fala, tem que ir do ponto A ao ponto Z, você vai nesse objetivo, né? E em PNL a gente estuda muito isso, né? Até com o poder da atração também, que nem teve um livro lá, o Segredo,
que ficou super famoso. O Segredo. O Segredo é Lei da Atração. Lei da Atração e tal, que é o quê, né? Até o Bob Proctor, né, o saudoso, faleceu acho que 2 anos atrás, ele falava o seguinte, por exemplo, você tem um objetivo? Tenho. Beleza, visualize o objetivo. Eu quero ter uma casa X, Y, Z. Beleza. Agora coloque emoções nessa casa que você quer. Se você sintonizar sua energia da casa com as suas emoções, você se colocar na mesma frequência do universo, né? Você não precisa saber, a gente é muito lógico, a gente quer saber como que a gente vai conseguir aquilo. Ele fala que se a gente focar e sincronizar na mesma energia, o universo favorece que nós vamos fazer ações para chegar naquele objetivo. Né? Por exemplo, de ações, que é você pegar e conhecer uma pessoa, por exemplo, específica. Né? Eu sou meio cético em relação a isso, mas confesso que já aconteceu muitas vezes comigo, viu? Sim. Eu sou meio... Sabe ainda, já aconteceu muito, enfim, na prática isso já aconteceu, mas ainda você fala, pô, mas será que é isso mesmo? Cara, mas acontece. Acontece. Eu acredito muito nisso. E o Bob Proctor também diz o seguinte, cada pessoa tem um cérebro e o cérebro ele funciona, na mente funciona como um rádio transmissor. Não importa onde a pessoa tá, é como se fosse um rádio. Já aconteceu de você pensar numa pessoa, passar 10 segundos a pessoa te ligar? Já aconteceu isso? Já. Tá. Isso acontece sempre comigo quando eu vou estacionar o carro. Ah, é? Eu visualizo que tem uma vaga na frente do lugar onde vou estacionar. E chego lá e tem mesmo. Tem mesmo a vaga, meu irmão também. Eu já falo que ele tem um pouco mais de sorte também, mas acontece muito isso com ele. Mas assim, esses dias, cara, eu tava pensando na pessoa, a pessoa mandou uma mensagem, falei, cara, isso que é isso e tal, né? Acabei de pensar ali e tal. E quando fala também de visualização, cara, não é que você visualiza as coisas vão acontecer. É que o nosso cérebro, pro nosso cérebro não existe passado, não existe futuro, só existe presente. Quando você fecha os olhos, você visualiza alguma coisa que vai acontecer no futuro, pro cérebro aquilo já aconteceu, entendeu? E isso faz com que você pega e arrume mecanismos de chegar naquele seu objetivo. Senão seria muito irresponsabilidade. Por exemplo, você fala o seguinte, eu quero comprar essa caneca aqui, da SG. E essa caneca aqui, ela custa 10 mil reais. Tá? Daí você me pergunta dependendo de quem bebeu nela, custa mesmo. Custa lá, 10 mil reais. Daí você fala assim, Marcelo, como que você quer? Como você está disposto a investir por mês para comprar essa caneca? Eu falo assim, eu quero investir R$1 por mês. Quer dizer, algo, né? E vai demorar muito, né? Muito, muito, muito. Mas se eu falar o seguinte, custa 10 mil reais. E se eu pegar e falar assim, nossa, como que eu vou fazer para comprar uma caneca de 10 mil reais? E eu desenvolver um projeto específico, que eu posso vender algo de valor. E esse algo de valor que eu vou vender me gera 100 mil reais, eu consigo comprar caneca, consigo comprar mais um monte de coisa. O problema é quando as pessoas procrastinam, que as pessoas visualizam uma meta muito grande, às vezes de casa, de carro, tudo mais, e as pessoas não fazem nada para chegar naquele objetivo. Ou seja, o que você vai vender para criar alguma coisa de valor? Não vou fazer nada. Como que vai ser? Vai ser um milagre? Aquilo vai vir para você e tal, né? Não é uma ação isolada, mas sim um conjunto de ações que você faz para chegar naquele objetivo. Se você não pegar e trabalhar na mesma vibração e trabalhar principalmente para aquele objetivo chegar, não acontece. Muito interessante mesmo. Cara, Ó, vejo muito isso, tá? Vejo muito. Marcelo, hoje eu vejo muito aí um termo, né, que na minha época acho que começou a difundir esse termo quando eu tava na minha adolescência, né, que é o tal do estresse. Estresse, tô estressado. Hoje é ansiedade, né? Ansiedade. Hoje é o termo da vez, é ansiedade. Na minha juventude ali, também me considero jovem, mas na minha adolescência, ali era o estresse. E o estresse, ele acaba afetando a nossa inteligência emocional. E a pressão do dia a dia também faz com que a nossa inteligência emocional acabe saindo um pouco do eixo. Sim. Como que isso funciona? Cara, assim, o estresse e a ansiedade, ela acontece porque ela é excesso de futuro, tá?
é algo que vai acontecer lá na frente ainda, a gente fica estressado pensando como que vai resolver um problema. Uma preocupação. Exatamente, uma preocupação. Tem um estudo, cara, que fala que, não sei se é 90%, mas eu sei que é bastante, das nossas preocupações não acontecem. Não acontece. Exatamente isso, cara. Não acontece, entendeu? Às vezes a gente fica preocupado com um problema que nem aconteceu ainda, ele nem vai acontecer, entendeu? E a gente fica preocupado, né, com isso. Vou dar um exemplo disso. Não sei se você tem seguro de vida, né, mas eu tenho seguro de vida. Minha maior preocupação é eu faltar e ter uma filha pequena, por exemplo, né? Isso é um negócio que a gente tem que se precaver. Mas se você ficar pensando nisso, só nisso, você vai gerar um estresse desnecessário, né? Vai gerar um estresse, uma ansiedade, entendeu? E daí, o que acontece, né? Tem gente que faz isso com muita facilidade, mas o lance é focar no presente, né? Vamos supor, eu não sei se vou estar vivo amanhã, por exemplo, mas eu sei que eu tô apreciando agora. Esse podcast agora, esse momento agora, tal, entendeu? Tomando água agora, tal. O problema é que a gente pega e toma água agora e fica pensando na água que vai tomar amanhã, depois de amanhã, daqui um mês, entendeu? O Clóvis de Barros Filho, que é um professor, conhece? Conheço. Filósofo, exatamente. Ele fala que a gente nunca está aonde a gente está. Exatamente. A gente acorda pensando em trabalhar. A gente vai trabalhar pensando em almoçar. A gente vai almoçar pensando em voltar pro trabalho. A gente volta pro trabalho pensando na hora das 18 horas e sair. Chega às 18 horas e na hora de sair, você pensa em o que você vai assistir quando chegar em casa na televisão. Você assiste televisão pensando no que você vai jantar. Você janta pensando em dormir. Exatamente. E você nunca tá onde você deveria estar. Nunca está. E daí vamos supor, como que a pessoa não vai ficar estressada desse jeito? Não vai gerar uma ansiedade na pessoa desse jeito, né? Ainda mais agora que esse excesso de informação, a informação para isso é muito rápido, né? Nossa, muito rápido. E a intensidade de informação hoje é muito, muito grande. Fazendo outra correlação, teve um vídeo que eu vi também de acho que é um psiquiatra, um psicólogo, falando das redes sociais, da quantidade de informação que você recebe no seu cérebro a cada passada de dedo que você dá, por exemplo, no Instagram. Então você vê o Marcelo falando, de repente você já vê o Roger falando, de repente você já vê a foto de um amigo seu, de repente você já vê um outro conteúdo, e quando você vê em questões de 10 segundos, seu cérebro teve que assimilar umas 10 informações diferentes, em contextos diferentes, em épocas diferentes, com lembranças diferentes relacionadas a cada uma dessas informações. E isso acaba deixando o nosso cérebro um pouco sobrecarregado. Não, acontece, vamos supor, em 2000, no ano de 2000 mais ou menos, 95 a 2000, uma pessoa normal, ela era bombardeada com cerca de 2.700 propagandas durante o dia. Desculpa, repete? 2.700 propagandas durante o dia. 2.700 durante o dia, em que época? 95 a 2000. Tá? Ou seja, o que era propaganda? Propaganda de TV, propaganda de outdoor, revista, jornal. 2.700. Eu sou capaz de, não sei, cara, mas uma pessoa, se ela ficar numa mídia social, por exemplo, durante uma hora, rodando um dedo, eu não sei qual o número, mas o número é alto. Expressivo. Bem expressivo. Entendeu? Daí não sei se você já sentiu isso, eu já senti isso. Você tá ali, de repente você começa a rodar o feed, né, da mídia social, e de repente você começa a rodar com mais velocidade. Mais velocidade. Daí você começa a ver que a mídia social ela fica mais inteligente, né? Porque, por exemplo, você começa a assistir vídeo de pesca, daí ela só começa a jogar vídeo de pesca para você parar de rodar o feed ali e começar a assistir, por exemplo, né? A gente tem que entender que o intuito da rede social é fazer com que você não saia dela. Exatamente, você fica ali, né? Fica ali o dia inteiro. Ali, a gente tem que olhar ela como empresa. Exatamente. As pessoas não olham as redes sociais como empresa, né? Acham que é um entretenimento, mas é uma empresa, pô, que tá ali. Uma empresa tá ali por trás ali e tal. E como que não vai gerar ansiedade? Né? Às vezes você vai dormir, você pega na mídia social, fica rodando o feed antes de dormir. O seu cérebro ele tá a milhão ali e tal, né? Como que você vai ter uma boa noite de sono ali e tal? Na minha época, né, quando eu era jovem, criança ali e tal, era novela, terminava novela, desligava a TV, tá com sono, dorme, não tá com sono, dorme também e tal. Né? Meu pai falava assim, eu não tô com sono, pai, ele vai ler um livro. Legal. Você vai ficar com sono antes de dormir. E funciona. Funciona, hein? É. O do livro
Eu gosto, assim, pega o livro pra dormir, assim, o sono é gostoso, hein? É igual um som de TV, mais ou menos, ele tá. Beleza. Marcelo, a gente falou agora aí sobre a questão das emoções. Tem um ponto que eu queria ver com você aqui, sobre o desbloqueio dessas emoções, né? Tem emoções que nos aprisiona? Ah, sim, cara. É terrível. Quando acontece isso, é terrível. Quando você é aprisionado assim, por alguma emoção, tá? Vou dar um exemplo disso. Eu sempre conto, mas é bem legal. Eu tinha medo de sapo. Né? Duas coisas. Isso é real mesmo? Real. Coisa real. Eu tinha medo de sapo e medo de altura. Duas coisas assim bem fortes. Um homem desse tamanho. Você vê, cara, desse tamanho. Eu não vou nem falar o medo que eu tenho aqui também. Cada um tem os seus, né? Tem o seu. Beleza, cara, eu tinha medo de sapo. Daí a minha mãe contava uma história que a minha avó tinha se passado. Minha avó morava lá em Minas Gerais. Daí tinha uma mina de água. Daí ela buscava água na mina. E no meio do caminho tinha um sapo. Ela pegou uma pedra, jogou no sapo, machucou o sapo. Foi lá, buscou água. A hora que voltou, a minha avó diz que ela acordou, o sapo estava em cima assim, do coração dela, né? E minha avó falava assim que quando você machuca um sapo, o sapo vem e dorme no coração da pessoa para matar a pessoa, né? Cara, olha a intensidade disso. Minha avó contava pra minha mãe contava, só que a minha mãe já melhorou a história. A minha mãe falava o seguinte: não, se você machucar um sapo, não importa o local que você tá, o sapo vai lá e ele vai matar você. Nossa Você Senhora. imagina? Daí eu falei assim, mãe, qualquer lugar. Daí um dia ela pegou e contou a história pra um tio meu em Londrina. Daí meu tio falou assim, mas como que o sapo vai chegar lá? Ele não tem GPS e tal, né? Vai ir de um lugar pro outro e tal. Mas beleza, mas contava isso aí, cara. Daí eu chegava e tinha, assim, pavor do sapo. Olhava assim, tinha pavor. Daí eu peguei, né? Depois que eu comecei a entender, cara, a ressignificação, o poder da ressignificação, que é o quê? De olhar de uma maneira diferente, né? Entender, né, que aquilo que eu vi quando era criança, adolescente, quando adulto, era uma lenda, ninguém sabe realmente, né? Às vezes pode ser que a minha avó sonhou do sapo, ninguém sabe, né, certinho como que foi, né, cara, a história ali e tal. E eu ressignifiquei isso, daí eu tava em janeiro, num treinamento, aconteceu lá em Itapecerica da Serra, não sei se você conhece ali em São Paulo, mas é uma serra. Chove pra caramba, eu fiquei lá 7 dias, choveu 7 dias. Deve ter sapo pra danar lá. Sapo pra dedéu. Daí o treinamento começava de manhã e até a noite. Daí eu saí pra jantar, tava escuro, né? Tinha um carreador, uma estradinha? Uma estrada assim, porque tava coberta, né? Ah, uma estrada pra chegar no restaurante, cara. Daí eu passei, tinha um sapo, desse tamanho assim, mais ou menos. Daí eu vim caminhando, cara. Tinha um sapo, eu baixei, dei um toquinho no sapo assim, ó. O sapo saiu da frente, eu passei, daí veio uma galera atrás de mim. Daí, cara, eu caminhei 10 passos, eu olhei, eu não tenho mais medo de sapo, cara. Eu mandei o sapo saiu. Vai pra lá. Entendeu? Não tenho mais medo de sapo, mas esse é o poder da ressignificação. Daí agora você imagina, cara, agora eu vou falar um medo de altura. Eu tinha medo de altura também. Eu cheguei no Corcovado, né, no Pão de Açúcar, lá no Rio de Janeiro, olhei e falei, vixe, não vou subir nem a pau, que é alto pra caramba e tal. E daí, com muito esforço, eu subi e tal. E daí eu descobri, meu pai tinha uma empresa, e quando eu era gurizinho, cara, 10 anos, eu fui lá na empresa do meu pai e um funcionário dele falou assim pra mim, Marcelo, assisti um filme ontem. Eu falei, o nome do filme era Elevador Assassino. Eu falei, assim, o elevador caía, a hora que caía, saía um monte de cabeça rodando e tal. Cara, imagina isso, uma criança de 10 anos não ouvir isso, né? Nem precisa falar que tinha medo de altura, né? Assim, eu falava de altura e minha mão começava a suar, ficar gelado assim e tal. E daí eu peguei e superei isso, porque entendi isso de uma maneira diferente, ressignifiquei, entendeu? E daí assim, imagine só, se esse medo de altura meu fosse severo e eu não pudesse voar de avião por conta do medo de altura. Você imagine o tanto que poderia me limitar, né? E muita gente tem esse medo. Muita gente tem medo de direção, não dirige, né? Daí você pergunta, por que você tem medo, né, de dirigir? E se eu atropelar uma criança, por exemplo? É coisa da mente da pessoa ali e tal, né? E quando você tem algo que bloqueia você, né, a gente chama de crenças limitantes, ou até mesmo, né, crenças limitantes é uma crença que você tem que te bloqueia, ou você tem um bloqueio emocional que impede de você seguir.
Às vezes esse bloqueio está consciente, você sabe, você tem que resolver ele, ou às vezes esse bloqueio é inconsciente e alguém fala alguma coisa para você, te dá uma dica e você fala, puxa vida, eu nunca tinha percebido isso. E a pessoa pode falar assim para você, ô Roger, você já parou para pensar que toda vez que acontece isso, você faz tal coisa? Às vezes você fez de forma automática, você fala, pô, mas o que é isso? E às vezes pode ser um bloqueio emocional, cara, que ele tá ali, você precisa resolver isso. Olha, eu tenho muito medo de altura também, muito medo de altura. E sempre me falaram, você tem que enfrentar os seus medos. E eu comecei, eu trabalhei bastante tempo na polícia, né? E trabalhava num grupo da polícia de elite. E lá eu fazia muito rapel. E fazia rapel de lugares altíssimos. Imagina. E sempre fiquei com medo. Toda vez que eu encarava, enfrentava o medo, descia de rapel, fazia cara feia, ninguém conseguia perceber às vezes que estava com medo, mas por dentro estava morrendo de medo. Hoje eu vou viajar de avião, ainda morro de medo. Então assim, por mais que eu enfrentei o meu medo, eu ainda continuo com medo. Isso é normal? Ou a partir do momento que a gente enfrenta os medos, a tendência é eliminá-los? Cara, é o seguinte, você enfrentou o medo, mas você não resolveu ele, entendeu? Daí isso é normal, né? Quer dizer, você ainda tem medo ainda. Questão que ele não tá te limitando, mas você tem medo ainda. Realmente, não me limita, mas... Nossa senhora, me causa angústia. Não é prazeroso, né? Não, de forma alguma. Voar de avião, pra mim, hoje, eu só vou porque não tem outro jeito. Pega um voo lá pro Nordeste, só você vai de carro, né, tal, né? Não tem outro jeito. Agora sim, se você parar pra pensar, vai ter um fato que originou esse medo que você tem de altura. E eu não sei. Pode ser quando você era criança. Então não vai vir agora, tá no seu subconsciente, tá bem guardadinho lá, cara. Se é algo assim que gerou um bloqueio, assim, tal, geralmente ele tá muito bem guardado, não tá evidente, mas em algum momento ele vai fazer pum. Daí você vai ficar ligado. Daqui pra frente você fala, opa, talvez seja isso. Cara, possivelmente seja algo muito bobo, mas muito bom mesmo, coisa de criança lá tal, mas que faz a gente sentir isso. Entendeu? Você assistiu Divertidamente ou não? Assisti um. Tá lá naquele lugar das memórias, lá embaixo. Exatamente, Foi pra lá. Foi pra lá embaixo, lá tal, assim, tudo que a gente sente. Que a gente sente dor, assim, que é traumático pra gente, cara, a gente não quer reviver e tal, tá lá guardadinho lá e tal. Em algum momento, ele vai vir, que nem Divertidamente, né? Quando vem, cara, o importante é a gente pegar e falar, opa, agora eu vou pegar e vou olhar isso. Qual que é a melhor maneira de fazer isso, cara? Através de terapia, tá? Uma ajuda profissional, né? Uma terapeuta ou um terapeuta, ele vai ajudar você a o quê? A achar, né? Isso, identificar e ajudar a ressignificar isso que tá te incomodando bastante. Geralmente, não é todo mundo que chega com isso, né? Mas geralmente você chegar com um terapeuta e falar assim, tenho medo de altura, eu não sei de onde veio isso, quero resolver isso, né? Geralmente, né, no decorrer ali do tratamento, né, vai achar de onde que vem. As pessoas adoram ouvir histórias, e eu queria ver de você quais, no seu período de trabalho aí, com toda a sua experiência que você teve ao longo do tempo, quais as crenças limitantes que você viu por aí? Altura, sapo, quais outras aí? Cara, as crenças limitantes assim, que eu mais vi, assim, pode ser que seja algo triste, eu vejo como algo triste. Tá. É o quê? As pessoas não enxergar todo o potencial que ela tem. Eu dei aula há 10 anos, né? E daí você chegava assim pra uma excursão, né? E falava assim, a gente vai lá pro programa do Jô, lá em São Paulo, lá tal, né? Daí levantava uma pessoa, veio falar comigo e falou assim, professor, eu nunca saí da minha cidade aqui, né? Eu falei, nunca saiu daqui? Não, tal. Você tem quantos anos? Tem 30 anos. Falei, cara, pega um ônibus aqui, vai lá e volta, né? Não, mas lá é perigoso, tal, não sei o que, né? Entendeu? Às vezes, essa crença que ele tinha que era perigoso, tal, limitava ele de viajar e tal. E às vezes você via também profissionais, assim, excelentes, que não cresciam profissionalmente porque não acreditavam no seu potencial, entendeu? E ficava à deriva ali e tal, e simplesmente não acreditava por conta de crença ali mesmo, que bloqueava a pessoa de viver todo o seu potencial, entendeu? E isso, cara, me deixava assim, muito triste, assim, muito chateado mesmo, assim, de ver isso, as pessoas não explorar o seu potencial. Porque assim, tem uma técnica chamada técnica do ator.
Já vou falar ou não? Não. A técnica do ator é o seguinte. Viva hoje, Roger. Viva hoje conforme a pessoa que você quer ser no futuro. Entendeu? Se você começar a agir que nenhum ator, como se fosse a pessoa que você quer ser no futuro, daqui a pouco, cara, na hora que o futuro chegar, você já é essa pessoa. Entendeu? E daí eu comecei, cara, a atuar, né? A deixar a técnica do ator, cara, na pessoa que eu quero ser daqui 2 anos, por exemplo. Já tô começando a agir conforme essa pessoa que eu quero ser daqui 2 anos hoje. Entendeu? E as coisas vão acontecendo de uma maneira mais fácil, porque você já começou a se comportar como você quer ser lá no futuro. De uma maneira mais tranquila, né? Não adianta a gente falar o seguinte, por exemplo, que nem eu estava assistindo um podcast do Érico Rocha, né? Uhum. Praticamente o pai do marketing digital, né? Ele estava fazendo uma pergunta, né? Ele perguntou para o entrevistado assim, o que é necessário para fazer um filho, né? Daí o entrevistado, um homem, uma mulher e tal. Ele, beleza, um homem e uma mulher, mas o importante mesmo é tempo, né? É tempo? É tempo. Por quê? Para fazer um filho precisa de no mínimo 9 meses, né? Ou melhor, mínimo 9 meses não, precisa de 9 meses. Dá para fazer com 6 meses? Dá, mas né, precisa ficar na incubadora e tal, né? Precisa de tempo. E tudo que a gente fala assim, eu quero ser uma pessoa daqui X tempo. Para você transformar a pessoa que você quer ser, você precisa de tempo. E você tem que aguentar esse tempo chegar ali, né? Você tem que pegar e ser resiliente para aguentar esse tempo de maturação. O tal do tempo é um dos ativos mais caros que existem, né? Sim, cara. Sim. Porque é uma coisa que você investiu e ele não volta, né? Não. Ele volta de outras formas, né? Mas você não recupera tempo. Não. O tempo que a gente investiu aqui nesse podcast, ele volta em sabedoria, volta em diversos de outros fatores. Mas o tempo em si, a mesma moeda que a gente paga, não é a moeda que volta. Eu entendi o tempo agora. Essas 2 horas que a gente tá aqui, ela ficou no podcast. Não dá pra você aproveitar isso, mas nada, tá no podcast, tá investido aqui. E não volta mais esse tempo. Esse tempo já foi. Marcelo, nesse contexto de inteligência emocional, de entender como eu posso extrair o melhor de mim mesmo, né? Extrair todo o meu potencial. A gente falou as pessoas não sabem o tanto de potencial que elas têm, né? Você acredita, assim como eu, porque eu acredito muito nisso, que o ambiente que a gente está inserido influencia muito na pessoa que a gente é e na pessoa que a gente pode ser? Sim, cara, o ambiente ele tem tudo a ver, cara. Tudo a ver. Por exemplo, o ambiente, cara, ele te impulsiona, ou ele também pode te derrubar, entendeu? Mas vamos supor, se você está num ambiente onde as pessoas pensam em prosperidade, pensam em investimento, pensam em ganhar dinheiro, pensam em poupar dinheiro, você vai ser mais uma pessoa com esse mindset, entendeu? O próprio ambiente vai te moldar ali e tal. Se você, por exemplo, né, veio de uma família boa, você possivelmente vai ser uma pessoa boa também, tá? Só que você veio de uma família ruim também, você vê um monte de gente que veio de uma família desestruturada e é uma pessoa boa. Porque não usou a família como desculpa ali e tal, né, que vai. Mas o ambiente, cara, ele ajuda aí muito, né, mais de 90% aí, a estrutura, né, da pessoa e a estrutura da empresa também. Por exemplo, tem uma empresa, né, que tem só relacionamentos tóxicos dentro da empresa, por exemplo, com cliente, com fornecedor e tal, vai ser algo tóxico ali para todo mundo compartilhar isso. Se é uma empresa que tem um ambiente aí, cara, super saudável, né, que tem um relacionamento muito bom aí com todo mundo e tal, um ambiente aí ótimo para todo mundo, cara, para todo mundo trabalhar e tal, esse ambiente potencializa muito. Agora, assim, a pessoa, né, que quer crescimento, ela tem que pegar e abandonar um ambiente, né, que não seja propício para isso e buscar o crescimento. Ontem eu fui jogar um basquete, né, com a galera, daí eu fui na quadra de basquete gordinho e tal, só tinha a galera nova, né, e o pessoal joga super bem e tal. E eu tava lá no meio jogando, cara, tal, tirei no arremesso, lance livre, acertei e tal, joguei lá e tal. Quer dizer, é um ambiente que me deixou desconfortável, porque eu já acordei tudo cheio de dor e tal, tudo mais, mas eu tava com quem era bom, eu não fui lá junto com quem era pior que eu no basquete pra jogar, eu fui lá com os melhores que estavam jogando lá e tal, e fui jogar com o pessoal, eu era o pior ali que tava ali, tanto que eu fiz um monte de cesta, porque ninguém me marcava achando que eu não ia fazer, e eu fiz um monte de cesta ali e tal.
E quando a gente está num ambiente, cara, definir um ambiente, a gente tem que definir geralmente um ambiente com pessoas mais inteligentes e melhores que a gente, para fazer com que a gente também avance, para fazer com que a gente suba também. Isso é muito importante, cara. O ambiente, ele é fantástico. Aonde uma árvore está plantada define a força dos seus galhos. A força dos seus galhos definem o tamanho dos seus frutos. Então, antes da gente perguntar por que a gente não está colhendo frutos grandes ou grandes quantidades de frutos, a gente precisa se perguntar antes aonde eu estou plantado. Sim, isso é, cara, legal esse dizer. As pessoas se preocupam muito no resultado e não se preocupam em pensar um passo atrás disso, né? Como é que eu vou conseguir esse resultado? Será que aonde eu tô vai me levar a atingir esse resultado que eu quero? Será que as pessoas com quem eu tô andando vai me ajudar a atingir, a ser a pessoa que eu quero ser? Então, eu insisto muito, até no meu Instagram, sobre relacionamento. Porque o relacionamento mudou minha vida. Legal. Né? Não é assim, eu andava muito de skate, falo muito com o Gui tá atrás da câmera ali, ó. Também andava de skate pra caramba, era muito bom no que ele fazia, andava muito bem de skate, eu também gostava muito de andar de skate. E naturalmente tinha uma turminha ali que não iriam me conduzir pro caminho que eu esperava chegar. Até que chegou um momento que eu falei, opa, quer saber? Não vou andar mais com essa turma, vou até deixar meu skatinho de lado aqui e vou focar em andar com as pessoas que conseguiram chegar aonde eu quero chegar. Legal. Né? Essas pessoas me conduziram a estar sentado aqui hoje. Pessoas que chegaram aonde eu queria chegar antes de mim. E eu tenho certeza que as pessoas que estão ouvindo isso hoje e querem chegar num lugar aonde ainda não chegaram, se começarem a andar com pessoas que já chegaram lá, ou que estão na mesma empreitada, que estão na mesma busca, com a mesma sede, com a mesma ânsia, o caminho, sem dúvida nenhuma, vai ser mais fácil e vai ser mais curto. É legal. Pessoas na mesma frequência, né? Exatamente. Sintonizada ali, como se fosse um rádio, né? Tal. Legal, cara. Isso é bacana. Isso é muito bom, cara. Eu acredito muito nisso. Bom, tem um termo que eu anotei aqui que eu queria falar com você, que é sobre autoconsciência. O que é autoconsciência? Como que funciona a autoconsciência? A autoconsciência é nós termos noção, tá? Automaticamente do quê? Dos nossos poderes que a gente tem, que eu falo assim, cara, a gente tem um poder interior, a gente tem consciência das limitações que nós temos consciência dos medos que nós temos consciência das nossas crenças, entendeu? Para quê? Para que automaticamente nós colocamos isso já está dentro da gente, a gente coloca isso dentro de um gerenciamento de emoções e a gente pega e consegue gerenciar. Por exemplo, se eu tenho medo e esse medo me limita, eu tenho duas opções. Eu retrocedo, eu falo, Roger, você me ajuda a fazer isso? Entendeu? E você me ajuda e eu vou pra frente, entendeu? E como ter autoconsciência, Marcelo? Como a gente consegue trabalhar isso? Cara, não tem outra maneira a não ser você fazer uma autorreflexão. Você mesmo olhar pra dentro. Exatamente. E reconhecer, vamos por quem que é o Marcelo? Eu olhar pra mim mesmo, falar assim, o Marcelo é assim, assim, assado. Porque, por exemplo, né? Você explode, por exemplo. Você fala comigo, você explodiu comigo. Gritou comigo. Cara, pode ser que pra você seja algo normal ou não, mas no final do dia, se você pegar e fizer uma reflexão, eu gritei com o Marcelo, e você vai ponderar. Se você não conseguir enxergar, você pergunta pra uma pessoa que tá próxima a você, por exemplo. Pergunta pra sua esposa. Eu fiz isso, o que você acha disso? Ela vai ter uma outra visão, de acordo com o mapa dela, e você vai conseguir regular ali pra chegar num equilíbrio, tá? Porque pode ser que tem gente que é muito
grosso e tem gente que é muito suave, vamos dizer assim, né? Então não tem outro jeito senão a reflexão. Não, cara, é você olhar e você se conhecer. Você olhar para dentro, você se conhecer, conhecer suas forças, suas fraquezas, né? Onde que você tá errando, não tem outra maneira. Se bem que existe também alguns meios de fazer isso, né? Terapia, tem alguns cursos como o Enneagrama, Sim. cursos de autoconhecimento, Sim. né? Sim. Que te proporcionam isso. Alguns eventos que também trazem a inteligência emocional, são eventos, por exemplo, aqueles que você proporciona. Sim, exatamente. É ter realmente a vontade de estar em um meio que vai te levar a uma reflexão para se autoconhecer, né? Sim, cara, vou dar um exemplo disso. Eu tava falando com uma amiga, ela fez um treinamento em São Paulo, ela é de Florianópolis, fez um treinamento em São Paulo sobre os arquétipos. Arquétipos de cada pessoa, tal. O mago, tal. Exatamente, cara. Daí ela falou comigo, falei, pô, que legal isso e tal. Ela só tem lá um teste pra você fazer pela internet. Eu peguei e fiz o teste. Cara, o que ela me ajudou, assim, ela pegou e eu peguei, nem sei se é um teste oficial ali e tal, fiz o teste. Cara, eu li o teste, é igualzinho eu sou, e ali eu consegui ver as fraquezas que eu tenho e consegui entender as fraquezas que eu tenho para ressignificar essas fraquezas, entendeu? Cara, é fantástico. E quando você fala de terapia, fala do teste, fala do treinamento, tem tudo a ver ali para você ter essa autoconsciência, cara, tranquilo. Eu não tenho como dirigir um carro, ou melhor, eu não tenho como consertar um carro se eu não conhecer as peças que compõem o carro. Sim, exatamente. Né? Eu preciso, para consertar o carro, conhecer as peças que estão envolvidas nisso e saber lidar com elas. Sim. Isso é fundamental. Né? E quando fala isso de comportamento, né? Que nem eu tenho um comportamento. E ali, cara, no teste, nossa, no perfil dos arquétipos ali, falou assim, exatamente, cara, o jeito que eu sou, cara. Pegou e tirou uma fotografia minha. Eu tenho vontade de aprender um pouquinho mais sobre esses arquétipos. Eu li assim, bem brevemente. Brevemente, cara. Mas eu vejo bastante gente de alto nível, sim, falando sobre isso. Cara, porque assim, se você entender a fotografia ali que tirou sua, você começa a ser um ser humano melhor, viu? Ali, o mínimo um ser humano melhor que você começa a ser. Porque você começa a entender suas fraquezas, entendeu? Eu sou fraco nisso, tá? Como que eu vou, então, eliminar essa fraqueza? Como que eu vou deixar mais forte, né, nesse aspecto? Esse aspecto que eu sou forte, como que eu vou ficar mais forte ainda, tal? Você começa a entender isso, entendeu? É um relatório, cara, que sai extenso até, mas assim, fica muito claro. O jeito que você é hoje, né? Se você quer se tornar uma pessoa, assim, um pouco diferente, ele te dá um mapa, assim, tranquilo pra você seguir. E tudo isso aí implica em mudança, né? Sim, cara, totalmente. E como que a gente pode não ser resistente à mudança? Cara, a resistência à mudança está muito ligado à nossa zona de conforto e está muito ligado às nossas crenças que nos limitam. Eu falei agora há pouco que tinha um aluno que nunca tinha ido a São Paulo porque ele tinha medo de ser assaltado, né? Isso é uma crença que está limitando ele de alguma maneira, né? E não vou culpar ele não, que esses dias não. Faz um tempinho eu estava numa feira em São Paulo e daí tava lá no estande conversando com os paulistas lá e tal. Daí a gente queria sair do centro de eventos para uns 100 metros mais ou menos para ir almoçar, longe do centro de eventos. E eu tirei o relógio do pulso, guardei no bolso, né? Os paulistas dão risada. Eu falei, cara, aqui não tem perigo não, achei de gente na rua, tá, né? Eles dão risada, mas isso é crença pra gente, né? Você, vou sair lá em São Paulo, lá vou ser assaltado e tal, né? Não, qualquer lugar é perigoso, qualquer cidade e tal, não é só lá, né? Tal. Mas é uma crença que a gente tem, né? Tal, específica nisso, né? Se tiver algum paulista assistindo, vai dar risada disso daí e tal, né? Mas são crenças que a gente tem, que pode ser que limitam a gente, né? Daí quer dizer, pra gente pegar e sair, cara, dessa zona de conforto nosso, primeiro a gente tem que acreditar o quê? Né? Superar o que está nos limitando, né? E se a gente não tiver consciência disso ainda, a gente tem que procurar uma ajuda profissional para ter consciência disso, para saber como que nós avançamos. Porque às vezes tem algo muito simples, que nem o exemplo do sapo, o medo do elevador, o exemplo do elevador ali e tal, que tá te limitando de chegar no próximo nível, entendeu?
Tem um livro sobre mudança, gestão de mudança, que eu li que é sensacional. Ele é bem curtinho, chama Quem Mexeu no Meu Queijo. Eu tenho esse livro. Você tem? Tem, já li. Ele já. é bem pequenininho. Fica a dica, inclusive, para você que está nos assistindo aí. Quem Mexeu no Meu Queijo é um livro, mas muito pequenininho mesmo. Tanto que eu li em um dia. Rapidinho. Muito pequenininho. Que fala sobre gestão da mudança. Em sair da sua zona de conforto. Exatamente. Porque às vezes, vou sintetizar o livro aqui. Às vezes, não é que o seu queijo sumiu. Alguém só trocou ele de lugar. Se você ficar parado, você não vai encontrar o seu queijo. Agora, se você sair e muitas vezes se arriscar num labirinto, é muito mais fácil de você conseguir encontrar o seu queijo do que você ficar parado num lugar onde você tem certeza que ele não está. Exatamente, cara. E pegando esse gancho aí, por exemplo, os próximos 5 anos que a gente vai ter, cara, vai haver mais mudanças do que os últimos 10 anos que a gente passou. Se a gente pegar só da pandemia pra cá, o tanto que avançou. A nível de velocidade, né? Velocidade, a nível de informação, a nível de software, a nível de vendas, de comércio. As coisas estão ficando cada vez mais. E agora, vamos supor, não é qualquer coisa que se vende mais, né? Antigamente vendia qualquer coisa, agora não é qualquer coisa que se vende mais. Como que eu vou fazer para vender de uma maneira diferente? Eu vou estar no e-commerce, não vou estar no e-commerce, eu vou vender só na minha loja, como que eu vou fazer para fazer as vendas daqui para frente, né? E quando você fala de mudança, isso impacta automaticamente, porque assim, quando você fala assim, eu vou trabalhar com tecnologia, né? Não é todo mundo que sabe lidar com essa tecnologia, isso pode gerar um pouco de medo, pode tirar as pessoas automaticamente da zona de conforto, mas é necessário para que as pessoas avancem e estejam alinhadas com todo o mercado. Marcelão, recebemos uma pergunta aqui, ó. Vou fazer ela para você, tá? Tá legal. O Rodrigo Mussi perguntou: se todos temos 24 horas, como organizar melhor meu dia sem precisar trabalhar muito à noite? Legal, cara. Isso aí é muito bom. Essa pergunta é legal. O que a gente faz? Primeira coisa, definir o quê? Objetivos. Qual o objetivo que eu tenho para fazer durante o dia? Não adianta a gente pegar e definir 50 objetivos para fazer durante o dia, que não vai dar tempo. A gente tem aí geralmente 8 horas de trabalho, né? Se você demorar, por exemplo, 1 hora para fazer cada objetivo, você pode colocar só 8, contando que não tem nenhuma intervalo ali e tal, você coloca só 8 objetivos, tá? Daí quer dizer, você define o que é a agenda, é uma ferramenta para você controlar isso. Você coloca isso na agenda. Cara, eu não sei viver sem agenda, cara. Depois que comecei a utilizar a agenda de forma efetiva, eu parei de procrastinar, ou melhor, melhorei a minha procrastinação. A agenda me ajudou demais nisso, demais. E comecei a fazer realmente o que eu precisava fazer. Legal. Não só o que eu queria fazer, porque é natural que a gente goste de fazer algo mais do que outra coisa. Sim, né? Natural isso. E quando eu colocava na agenda, eu assumi uma responsabilidade de fazer aquilo que muitas vezes eu não gostava. Um exemplo disso, eu odeio ficar fazendo... nós temos uma frota de veículos aqui na empresa e eu fico verificando os gastos que a gente tem com os carros de cada frota, porque isso gera muito gasto, mas eu não gosto de ficar vendo isso. Mas não preciso ver isso, entende? Então eu coloquei uma vez na semana ali para fazer a gestão da frota. Então isso fez com que eu tivesse uma periodicidade numa atividade que eu não gostava. Legal. A agenda é fundamental. Você falou um negócio sensacional. Legal, cara. Só que daí assim, o que acontece? O Rodrigo vai perguntar ali. Não, beleza, coloca as coisas na agenda, mas eu não faço. Daí o que acontece? Geralmente, você colocou na agenda, programou aquelas ações. O que você não fez, o que você faz? Você faz uma planilha, geralmente essa planilha eu uso essa planilha, com os novos hábitos que eu quero criar. Tem lá os hábitos, tem dia a dia, o mês inteiro. O que eu fiz, eu pinto de azul. O que eu não fiz, eu pinto de vermelho. Hábitos como? Hábitos, por exemplo, tomar água. Eu tenho que tomar 3 litros de água por dia. Nem sempre eu não tomo. Hoje eu tô na metade, tomei 1,5 litro. E eu vou tomar mais água até lá, mas se eu concluir minha meta, eu vou pintar de azul. Tá? Caminhar 5,5 km por dia, que eu caminho todo dia de manhã. Hoje choveu, eu não vou caminhar, vou no CrossFit à tarde, mas não vou caminhar. Vou pintar ali de vermelho, entendeu? Daí, por exemplo, levar uma alimentação saudável.
até hoje, até agora são 4 da tarde, eu não pisei na bola ainda, comi tudo certinho e tal, vou pintar de azul se eu conseguir fazer isso. Se eu pisar na bola, vou pintar de verde. No final de um período, por exemplo, na semana, você olha, você consegue lá ver os hábitos que você está conseguindo mudar e os hábitos que você não está conseguindo mudar. O que você conseguiu fazer e o que você não está conseguindo fazer, entendeu? O que você não está conseguindo fazer, daí você precisa de uma ajuda. Essa ajuda pode ser profissional, um psicólogo para ajudar, né, outra pessoa, ou simplesmente falar o seguinte para você, no meu hábito lá de corrida, por exemplo. Falou, Roger, você corre todo dia? Eu corro, eu não posso correr junto com você? E daí, a hora que eu assumo um compromisso com você, entendeu? Automaticamente você vai me levando e você assumir um compromisso de me ajudar nessa função, você também está comprometido comigo. O dia que você estiver com preguiça, fala, não, Marcelo daqui a pouco tá chegando aí e tal. E um vai ajudando o outro e vai seguindo, entendeu? Daí, o grande segredo, Rodrigo, é a gente trazer para o consciente o que a gente precisa mudar, entendeu? Trazendo para o consciente o que a gente precisa mudar, a gente consegue usar as ferramentas de produtividade para agir em prol da mudança. E às vezes é mais fácil você trazer para o consciente conversando com alguém, não é? Sim, cara. Às vezes, para mim, às vezes acontece muito isso. Quando eu vou trazer para o consciente aqui agora, daí eu começo a pensar. Daí às vezes já começo a pensar no hambúrguer que eu quero comer. Entendeu? É mais fácil de chegar pro Marcelo e falar assim, Marcelo, eu queria tanto mudar isso. Cara, o que você acha que eu tenho que fazer? E começar a conversar com um camarada que te ajude nesse processo, sabe? De consciência. E inclusive quem já passou por isso, né? Eu tive uma pessoa que já trilhou uma certa trajetória e tal, a pessoa vai te fazer isso aí de bom grado. Ela vai falar tal, e tranquilo. É bem interessante, cara. Você conversar com alguém é interessante. Uma que você conversa com alguém, você está abrindo, né, o seu interior ali, você tá sem defesa nenhuma. A partir do momento que você pede ajuda para alguém, é legal. Eu converso com alguém sem pedir ajuda mesmo, né? Você, como se fosse um desabafo ali e tal. Funciona muito bem. É bem interessante. Eu sou adepto aí, sim. Também converso bastante com as pessoas. E eu faço isso semanalmente, cara. Padaria, tomo um café com um amigo, com alguém, cara. Falo no WhatsApp, faço uma reunião. Faço semanalmente. É muito bom. Funciona muito. A gente que é homem, a gente é muito calado, né? Homem é muito calado, cara, e tal. E às vezes você tem uma conversa dessa daí, né? Você troca meia dúzia de palavras, já é o suficiente. Pra dar uma leveza maior. Leveza. Daí minha esposa chega, você conversou com o fulano, conversei, o que você falou? Daí você fala, eu falei, meia dúzia de palavras, não entende. Você conversa e tal, mas pro homem já, pra ambos os lados fez bem, né? A meia dúzia de palavras que falou, né? Tá bom, né? Marcelo, temos outra pergunta aqui, ó. Como fazer com que os colaboradores do meu supermercado parem de procrastinar? Cara, é o seguinte, isso é uma pergunta assim, bem complexa, mas é possível de fazer isso, tá? Primeira coisa que eu devolvo a pergunta. O que é procrastinação para ele ou para ela no supermercado, tá? Por exemplo, o colaborador está procrastinando. Pode ser que seja procrastinação por falta de objetivo de fazer algo, como eu falei lá da banca de tomate, tem que erguer todo dia. Tem uma procrastinação por falta de processo. Geralmente o colaborador não sabe o que ele tem que fazer ali e tal, certinho. Ou pode ser mesmo que o colaborador está com preguiça, entendeu? Ele está com preguiça de fazer, ele tem que fazer falta de objetivo, falta de processo ou preguiça? Ou preguiça mesmo, ele está lá, ele tem que fazer o negócio, ele não faz, entendeu? Daí no caso, quando identifica o que está faltando, né? Geralmente uma conversa pode ser identificado isso através de uma conversa. Fala assim, fulano, eu tenho que ter uma conversa difícil com você. Fulano, sério, uma conversa difícil. Tô percebendo que não está acontecendo do jeito que tinha que estar acontecendo. O que está faltando para você fazer essa atividade que tinha que fazer? A pessoa vai falar. Ele fala assim, olha, eu acho que está muito desorganizado aqui, tinha que estar organizado, melhor. Tá, mas qual que é a sua ideia para a gente organizar então? Tá, ela vai falar. A pessoa fala assim, não, estou meio cansado ultimamente e tal. Né? Se for um motivo de preguiça ali mesmo, tem que ter uma conversa, às vezes mais sincera, para ver se a pessoa quer continuar na função ou não. Mas se for qualquer um dos outros motivos, dá para ser tratado. Até mesmo a preguiça, né? Conversando com o colaborador ali certinho. Mas tem que ser tratado para identificar a real causa da procrastinação. Por que está procrastinando? Pode ser que tenha uma causa ali que realmente impeça
as pessoas de fazerem um negócio. Uma das causas que pode ser o seguinte, até estava conversando sábado com um amigo, o gestor delega, mas não delega. Delega, mas fica um pouco na mão dele ainda, entendeu? Isso aí pode amarrar o processo, daí tem que fazer o quê? A complexidade está em descobrir realmente a causa, aonde que está o gatilho que faz o negócio travar, entendeu? Não dá pra responder assim, ó, é isso aqui. Objetivamente, né? Exatamente, Precisa entender o contexto, mas basicamente a pessoa pode estar procrastinando ou por falta de objetivo, por falta de processo, que ele nem sabe o que ele deveria fazer, né? Ou então por preguiça mesmo. Enfim, precisamos identificar primeiro o motivo pelo qual existe a procrastinação para depois tratá-lo. Exatamente. Sem isso não dá pra fazer. Perfeito. Marcelão, para que a gente possa partir para o encerramento aqui, eu gostaria que você deixasse uma dica de ouro aí para quem nos assiste sobre esse tema, sobre procrastinação, sobre melhorar a produtividade. Se você pudesse colocar uma coisa para que as pessoas se atentem, o que seria? Cara, é o seguinte, você, eu, nós nascemos para fazer algo. Tem um objetivo claro. Eu tenho um objetivo muito claro da minha função na minha vida, né? E muitas vezes eu peguei e deixei esse objetivo de lado. Eu estava assistindo um filme chamado Seabiscuit, Alma de Herói. Quem não assistiu, assista. Eu não sei como que esse filme não ganhou muitos Oscars. Daí eu fui ver, ele foi lançado no mesmo dia, no mesmo ano de Avatar. Daí eu descobri. Qual que é o nome? Seabiscuit, Alma de Herói. Seabiscuit? Exatamente, Seabiscuit. Ele é um cavalo, né, que ele era menor do que aqueles cavalos puro sangue, e além dele ser menor, ele tinha fama de ser muito preguiçoso ali e tal, e o cavalo, ele ganhou, dá um spoiler, né, ele ganhou todos os campeonatos que tinha na época e tal, e foi o cavalo mais veloz daquele período, né, ali. Ele foi 1950, mais ou menos. Aonde tem esse filme? Nos Estados Unidos. Netflix? Cara, é que oscila bastante no Netflix, oscila bastante, você tem que buscar. Depois a gente pode colocar nos comentários ali, Seabiscuit, Alma de Herói. Daí quando eles compram o cavalo ele tava muito surrado ali e tal. E daí eles pegaram, deram uma volta com o cavalo num sítio assim e falaram o seguinte, o cavalo só precisa sentir para ele voltar a ser um cavalo novamente, que ele tava assim, muito surrado, né? E daí eu quero deixar assim a mensagem, não importa o que você passou, quem está nos ouvindo, se você é empresário, se você é colaborador, não importa a sua história, se você sofreu muito, se você não sofreu, não importa como a sua história está agora, você só precisa voltar naquela pessoa de energia que você sempre foi, e às vezes essa pessoa está abafada, às vezes, entendeu? Está encoberta ali e tal, para viver todo o seu potencial e explodir em prol das socializações, da família, dos negócios e tudo mais. Excelente. Volta pro caminho. E assim, né? Oi? O nosso diretor aqui de conteúdo tá lembrando aqui um negócio muito importante. Marcelão, para que as pessoas possam te encontrar, como que elas fazem? Rede social? Onde que elas te encontram? O caminho mais fácil para me achar é no Instagram. Meu Instagram é ADM Marcelo Silva. Só isso. @ADM Marcelo Silva. Exatamente. @ADM Marcelo Silva. Lá tem, no link da bio, tem lá todos os meus contatos, WhatsApp, tudo certinho lá. Maravilha. Pessoal, então esse foi o nosso assunto de hoje. Inteligência emocional, procrastinação, produtividade. Espero que todos tenham gostado. Se inscrevam no nosso canal, compartilhem esse vídeo, ativem as notificações, comentem aqui embaixo o que vocês acharam, façam perguntas, que essas perguntas com certeza serão encaminhadas para o Marcelo, e o Marcelo, na medida do possível, vai respondê-las. E obrigado, Marcelo, pela participação. Espero poder outras vezes contar com você aqui sobre outros temas ligados à inteligência emocional, PNL, assuntos bem legais de serem tratados. E queria dizer para você que esse bate-papo de hoje, para mim, foi muito importante. Legal. Obrigado. Legal. Eu que agradeço, Roger, pelo convite. Mais uma vez aí, a família SG, né, me recebendo aqui. Muito obrigado. Mais uma vez. Até a próxima. Até mais.